o Barão brincava com aquela coisa dele entre sem bater, né? Quando rebentaram lá a manha, a polícia entrou lá e botou a placa entre sem bater. Agora imagina, o sujeito que teve a redação destruída, né? Teve um prejuízo danado, né? E ainda tem que fazer humor entre sem bater. Isso é fantástico. E para nós, no Rio Grande, o Barão de Itararé era um mito, o que hoje chamariam um ícone, um guru. Todas as referências que se fazia a ele eram assim, para despertar risada. Falar Barão de Itararé, todo mundo já ria. A própria menção ao Barão, que não era nem Barão nem Itararé, já despertava o riso. Barão, sim senhora. Antes eu era Duque de Itararé. Título conquistado no mais sangrento conflito da América do Sul, a Batalha de Itararé. Se não aconteceu, não é da minha culpa. Mas lá estaria eu, ao lado da Aliança Liberal contra as tropas fiéis a Washington Luiz. Agostinho Rodrigues aqui. Esse aqui é Agostinho Rodrigues. Olha o Guevara aqui. Samuel Weiner. Dalcir Jurandir. E o papai. Casal de mendigos. Isso aqui foi com o Getúlio. O Getúlio estava na Câmara, sentado, e o Barão passou na frente dele. O Getúlio disse: "És tu, Barão?" Ele disse: "Não, este Barão é Vossa Excelência." Em 1930, vitoriosa a Revolução, cada um pegou a sua fatia. O Bergamini pulou na prefeitura do Rio de Janeiro. Um outro cavaleiro que nem revolucionário era, abiscoitou os Correios e Telégrafos. Outros patriotas menores foram exercer o seu patriotismo a tantos por mês, em cargos de mando e comando. Eu fiquei chupando o dedo. Uma mão atrás e a outra também. O que parece impossível, mas é verdade. Ele sempre acreditou que se aprendia as coisas por osmose. Então ele deitava, se ele contar, né? Ele deitava em cima do livro de medicina, porque ele dizia que estar deitado ali, a coisa passava para a cabeça dele. E os exames, naquela época tinha os exames orais, que eram públicos. Todo mundo podia assistir os exames, que prestavam-se exames escritos e exames orais. Quando era exame oral, que o Barão era aluno da faculdade, ele foi muito pouco tempo, enchia a sala, porque sabia que vinha gozação, né? Então, aquela coisa, mas eles queriam aprovar o Barão até para se livrar dele, né? Aporelli, quantos rins nós temos, Aporelli? Não há pergunta mais elementar. Quantos rins? Nós temos 4. Mas, Aporelli, 4 rins? O senhor está perguntando nós, o senhor tem 2, eu tenho 2, então são 4. O Barão tem 1000 frases, tem 1000... É muito difícil você destacar uma, né? Mas é aquela coisa, por exemplo, ele era tão expressivo, né? Que há frases dele, que ele criou, que hoje se transforma em provérbio popular, né? Assim, quando um pobre come galinha, um dos dois está doente. Isso é do Barão de Itararé. Mas todo mundo fala como se fosse um ditado, uma coisa que vem dos portugueses, ou até lá, dos tempos imemoriais. Não, foi o Barão de Itararé que criou. Mas ele nos anos 20, 30, 40 e mesmo no começo dos anos 50,
ao longo dos anos 50, ele foi muito importante. O jornal dele tinha uma publicação bastante irregular, né? Às vezes sumia de cena, não havia dinheiro, né? Mas voltava, a ideia em si era de manter o jornal vivo. E ele fazia isso com a colaboração de muita gente, mas no fundo tocando o bonde sozinho. Né? Diz que ele vinha de bonde, do lado de uma senhora que lia a manha saía às quintas-feiras, e lia e ria, e ele adorando aquela figura daquela mulher, quanto mais ela lia, mais gargalhadas ela dava. Chegou uma hora que ela teve um ataque de risada e não podia parar de rir. E olhava uma história e quanto mais ela lia, mais ela ria. Isso para ele foi, ganhou o dia com essa senhora lendo a manha, que aliás era, diz que todo mundo levantava mais cedo no dia que saía a manha, né? Para curtir as graças. Agora tu imagina uma pessoa que é capaz de fazer graça para encher uma revistinha uma vez por semana, realmente devia ser de uma fecundidade incrível. O Pasquim é filho da manhã. Né? Aliás, isso foi dito uma vez pelo próprio Pasquim, naquelas frases que tinha aqui embaixo, isso foi dito uma vez. Porque a manhã era o Pasquim, só que era o Pasquim de um homem só. O Pasquim nós éramos vários, né? Tinha os maiores humoristas do jornalismo brasileiro. Mas o Barão não, o Barão era sozinho, né? E fazia aquelas... E com muita irreverência, né? Muita irreverência. Eu leio a mãe, que eu tenho aqui uma coleção, e a mãe vê aquelas piadas dele, aquela irreverência, né? E aquela diferença que ele faz entre o Adhemar de Barros, político, e o Adhemar Ferreira da Silva, campeão mundial de salto triplo e tal. Como é que é? Um é o rei do salto, o outro é o rei do assalto. Né? Ou então, aquela brincadeira com os portugueses, né? A respeito do pendor português pelas mulatas, né? A mulata é um prosopício ambulante diante do transuente. Ele foi vereador já depois da redemocratização, chamada redemocratização de 45, né? Ele foi eleito numa campanha que tinha um slogan, né? Mais água e mais leite, mas menos água no leite, né? Quando ele foi eleito vereador, naquela curta legalidade do Partido Comunista, por exemplo, quando ele abria a boca na Câmara dos Vereadores, era para todo mundo rir. Porque eles sempre faziam um trocadilho, uma brincadeira, e as pessoas já ficavam esperando qual é a bobagem que o Barão vai dizer para cair na gargalhada. Quer dizer, não era isso que o Partido Comunista queria que ele fizesse na Câmara, né? Mas ele era incontrolável. Ele é um homem que fazia de suas intervenções um show, né? Isso mesmo. Né? Defendia suas ideias com o mesmo espírito brincalhão, com o mesmo humorismo, né? Mas com a mesma firmeza, com a mesma segurança. Por exemplo, tinha um vereador chamado Moura Brasil. E o Moura Brasil foi discursar e disse que a situação está confusa. Confesso, meus caros colegas, que não vejo claro. O Barão pegou o microfone de aparte e disse: 2 gotas, 2 minutos, colírio Moura Brasil. Graciliano Ramos conta a memória do Cárcer, que é um personagem importante da memória do Cárcer, né? O Graciliano adorava o Barão. Né? Aliás, quem não adorava o Barão? Né? É que ele ia ter um julgamento, uma coisa assim, e ele foi todo mundo especulando se vai ser condenado, se não vai ser. Ele falou: olha, se meteu na conversa para dizer, pode acontecer 2 coisas. Primeiro, ser condenado ou não ser condenado. Se for condenado, 2 coisas podem acontecer. A pena pode ser longa, aí vai por aí falando 2 coisas, sem parar. Isso, em plena prisão, o humor continuava a reinar. Se nos arrumarem pena dura, então seremos anistiados ou não seremos.
Se formos anistiados, muito bem, é como se não houvesse condenação. Mas se não formos anistiados, cumpriremos sentença ou morreremos. Se cumprirmos sentença, magnífico! Voltaremos para casa. Mas se morrermos, iremos para o céu ou para o inferno. Se formos para o céu, ótimo! É a maior aspiração de qualquer um. Mas e se formos para o inferno? Ainda assim, companheiros, não convém nos alarmarmos, porque essa desgraça pode acontecer a qualquer pessoa, na casa de detenção ou fora dela. Fazia parte da imensa legião dos apaixonados pela imagem de Aporelli, etc. E tal, né? Mas também conheci na prisão um Aporelli que não destoava muito dessa visão gráfica da manha, mas era já a visão viva de um homem que na prisão guardava as mesmas ideias, que era um comunista, e também a mesma preocupação em trazer alegria, em trazer esperanças, em trazer horizontes ao ambiente duro das prisões políticas. Os presos organizaram uma rádio, né? E aí o número mais esperado, mais ansiosamente esperado, era o número do Barão, que falava coisas muito, muito curiosas, né? Ele encarou a prisão com um certo humor, né? Com o humor tradicional dele. Então ele dizia coisas muito engraçadas. Por exemplo, ele antes da prisão ele não usava barba. Depois ele deixou crescer a barba e eles estavam presos a bordo do navio chamado Pedro I. Então ele dizia: eu deixei crescer uma barba de Pedro II a bordo do Pedro I. Mas o Barão era um tipo muito solitário. Os humoristas costumam ser pessoas muito sofridas, né? Os humoristas mesmo trazem bom humor para os outros, mas pagam um preço alto eles mesmos. Então, ele tinha diabetes, tinha manias também. Ele era meio maniático, lia muito sobre ciência. Ele era um cientista, mas que gostava de ver o lado com uma batalha, que pegou a matemática e fez todos os aspectos, vamos dizer assim, gozados da matemática. Aí ele fazia isso com a biologia. Ele gostava de brincar com a biologia. Então, ele não era um sujeito assim, que você pudesse dizer que ele era um homem que antevia as coisas. Né? Ele tinha uma visão bem assim avançada das coisas, mas dentro desse, não era uma coisa assim, científica propriamente dita. Né? Se interessou muito pelas formigas. No fim da vida ele tinha essas características bizarras. Formiga, ele tinha tal gratidão porque a formiga é que fez o diagnóstico da diabetes, né? Porque ele fazia xixi e um belo dia chegou no banheiro e olhou e estava um ninho de formiga em cima de uma gota do xixi. Aí ele se alertou, fez isso, estava na última de diabetes, então ele sempre dizia que tinha uma dívida de gratidão com as formigas. Era exótico, né? E estranho, essas coisas que ele fazia, né? Mas não era um sujeito demenciado, não. Ele não tinha razão, não tinha perfeita razão, raciocinava ainda, viu? Então eu decidi me conceder um título de nobreza. Se fosse esperar que reconhecessem os meus méritos, não arranjava nada. Ademais, meus amigos, o Brasil é muito grande para tão poucos duques. Só temos dois. Um se chama Pedro Amorim, bailarino famoso e sogro do Portinari. O outro é o Duque de Caxias. Agora, teremos o Duque dançarino, que dança, mas não briga, o Duque de Caxias, que briga, mas não dança, e eu, que brigo e danço conforme a música. Mas para provar minha modéstia, me rebaixei para barão.
que é Itararé? Eu mesmo os respondo, porque a minha vida pública é a continuação da privada. Itararé é um grande artista, matemático, poeta e diplomata, pintor e bookmaker, um grande herói, que a pátria chora em vida, mas que há de sorrir quando souber morto. Ele morreu abandonado, sozinho, ninguém mais o procurava. Eu gosto dessa ideia de que a gente pode fazer alguma coisa de útil resgatando a memória do Barão, salvando ele do esquecimento. O esquecimento é uma ameaça que paira permanentemente sobre todo o esforço daqueles que fazem a cultura brasileira, né? A nossa sociedade é uma sociedade amnésica, então a gente tem que reagir contra isso e acho que a gente pode, no caso, resgatar o que existe de vivo no humor do Barão. Isso é importante, né? Esse humor democrático do Barão, ele nos reanima.